Bem, galera, vou estar dando continuidade ao vídeo sobre a criação do mundo em Forgotten Realms, um dos cenários do RPG de fantasia medieval Dungeons & Dragons. O vídeo anterior ficou bem mais curto do que o esperado, por conta de uns certos problemas técnicos com a edição. Mas tudo será compensado neste vídeo, que será um pouco mais longo do que os de costume. Hoje vou apresentar um pouco sobre os primordiais, seres de poderes elementais tão poderosos quanto os deuses deste mundo. Também vou falar um pouco sobre as primeiras raças que surgiram nas terras de Abeir Toril. Primeiramente, vamos retomar Ashar e Selûne. As deusas gêmeas que surgiram do mar astral batalhavam uma contra a outra e seus poderes modelavam o mundo que hoje é conhecido como o planeta Toril. Mesmo com Mithril trazendo o período de trégua no conflito, as deusas insistiram em continuar, afinal, querendo ou não, era praticamente isso que fazia deste mundo em pé. Mas algo forçou um hiato nesse combate. No caos elemental, um local onde os elementos fogo, água, eletricidade e terra estão sempre conflitantes, surgiram os primordiais, também conhecidos como os Titãs do Amanhecer, que são formados puramente de energia elemental. Estes seres almejavam a destruição e caos. Selûne e Shar tiveram que juntar suas forças para proteger o mundo desses titãs. Assim, iam sendo criados mais e mais deuses para colaborar na defesa. Logo deu início a Guerra do Amanhecer. Vários eventos ocorreram no meio dessa guerra. Uma das batalhas mais icônicas foi a do deus dragão Io contra um primordial chamado Erech-Rus. Io quis derrotar sozinho o Titã para provar seu poder, mas ao invés disso, ele foi morto quando o primordial o partiu ao meio com seu machado de adamantina. Dessa mesma batalha, surgiram os tão conhecidos irmãos e rivais Bahamut e Tiamat, as divindades dracônicas. Eles juntos mataram Erech-Rus antes de começarem a lutar um contra o outro. Uma lenda diz que os draconatos foram criados nessa batalha, quando o primeiro da raça surgiu do sangue derramado de Io. Outro evento muito marcante na Guerra do Amanhecer é quando um primordial chamado Dendar, a Serpente da Noite, literalmente engoliu o sol criado por Selûne, suscitando a Shadow Epoch, ou a Época das Sombras. Vários reinos foram extintos, principalmente aqueles que eram localizados nos oceanos, que consequentemente foram congelados. Até que finalmente, no final da Guerra do Amanhecer, um primordial chamado Ubital se aliou aos deuses, exterminando e aprisionando qualquer outro titã que havia restado no mundo. Ele ganhou como forma de agradecimento um continente em Toril para governar, a Península de Tyrd. Mas aproximadamente 31 mil anos CV, os Batrathi, uma raça criadora que logo vou falar a respeito, estavam em meio a uma guerra fracassada contra os titãs descendentes de Anan, o pai de todos. Eles decidiram summonar os primordiais e acabou os libertando. Os deuses rapidamente atacaram os antigos inimigos, e o período ficou conhecido como Tyrfal, e foi marcado por terríveis massacres. Tudo estava ficando cada vez pior, mas o clímax deste conflito foi quando um primordial chamado Asgorath lançou um meteoro de gelo do tamanho de uma lua no planeta. Este ato fez até Al, o deus supremo, intervir nesta guerra, dividindo o planeta em dois iguais, Abeir e Toril. Abeir ficou para os primordiais, e Toril para os deuses. Agora, com o retorno do Sol e da vida no planeta, vou falar um pouco mais sobre as raças criadoras que dominaram Toril nos chamados Dias de Trovão, que ocorreram assim que a Guerra do Amanhecer cessou. São essas raças os Saruk, os Batrathi, os Airi, os Feéricos e os tão famosos humanos. Quase todas essas raças deram origem a algumas que conhecemos atualmente. Primeiramente, os Saruk,
Geralmente são retratados em sua forma serpentina, de olhos avermelhados. Seus impérios foram os primeiros do continente de Faerûn, em meados de 35.000 e 33.500 anos pré-CV. Eles deram origem ao povo lagarto, aos Yuan-ti e às Nagas. Em seguida, temos os Airi, que são uma raça alada criadora dos Aarakocra, Kenku e outras raças com asas ou aparência de ave. São donos de belas cidades voadoras antes mesmo de Netheril subir aos céus. Já os Feéricos, criadores dos Correds, Sprites, Pixies, Fadas, dentre outras criaturas feéricas, escolheram habitar o plano Feywild do que ficar nas terras do plano material. Também temos os humanos, os mais jeitosos e adaptáveis de todas as raças criadoras. Justamente por isso, seus impérios são tão antigos e alguns existem até os dias de hoje. E por fim, os Batrati, que são uma raça de anfíbios que deram origem aos Bullywugs, aos Kuatoa, aos Doppelgangers e aos Sahuagin. Foram os responsáveis pelo período Tearfall, onde libertaram os primordiais aprisionados por Ubital, causando desolação e uma grande batalha entre titãs do amanhecer e deuses. Assim, e um outro fato interessante sobre o Tearfall é quando Asgorath faz um lançamento do meteoro. Juntamente a esse meteoro, vários fragmentos que o acompanhavam caíram em Toril, e em meio a esses fragmentos haviam ovos de criaturas reptilianas aladas, os dragões, um assunto que será abordado em outro vídeo. Agora você me pergunta, e as outras raças? Onde estão os elfos, os anões, os halflings e os tieflings? Bem, essas raças ou surgiram em outros planos, como no caso dos elfos, ou foram forjados por divindade, como no caso dos anões, e foram trazidas até Toril posteriormente. Mas isso ficará para outro vídeo, onde irei esclarecer melhor o surgimento dessas raças e também sobre as guerras da coroa travadas pelos reinos élficos em Faerûn. Espero ter lhe ajudado a entender melhor a lore desse cenário tão rico e incrível de D&D, para que você possa aprofundar mais ainda sua aventura nos Reinos Esquecidos. Valeu e até a próxima!